Se você está pesquisando sobre pentest, provavelmente já se deparou com os termos black box, grey box, white box. E desses três, o black box é o que mais chama a atenção dos gestores porque ele promete simular um ataque real de um hacker externo. Mas será que ele é sempre a melhor escolha? Vou dizer que não, é um spoiler, mas enfim, vamos entender isso melhor. Pessoal, a gente está aqui no canal da Guards, eu sou Igor Duin, e a gente vai falar agora especificamente sobre o black box, ok? Depois a gente fala sobre os outros, aqui a gente vai falar do black box. Do pentest black box, a equipe de pentest recebe zero informações sobre o ambiente-alvo. Pode acontecer, na prática, de ter um escopo negativo. Isso é, não mexa nesse servidor aqui, porque isso aqui é sensível, não pode ser testado nesse contexto, enfim, ou aquilo. Enfim, pode ter esse escopo negativo do que não pode fazer, no que não pode mexer. Mas, normalmente, não é recebido nenhuma informação sobre o escopo, porque, justamente, a equipe vai fazer uma extensa fase de reconhecimento para encontrar esses ativos, tá? Então, nada de credenciais, nada de documentação, nada de código-fonte, nada de diagramas de rede. O máximo que a empresa recebe você está contratando é o nome da sua empresa, né? O domínio a ser testado, a procurar a partir dali outros hosts, outros ativos ali dentro da sua infraestrutura, ok? A partir daí, tudo vai ser descoberto. Então, assim, ele vai mapear a superfície de ataque, enumerar tecnologias, identificar subdomínios, testar portas, buscar vulnerabilidades, exatamente como um atacante real faria. A grande vantagem do Black Box é esse realismo, tá? Ele responde à pergunta: o que um hacker de fora, sem nenhum conhecimento privilegiado, conseguiria fazer com a minha empresa? Isso dá ao gestor uma visão honesta da exposição externa da organização, tá? Mas o Black Box ele tem limitações que você precisa conhecer antes de decidir. A primeira é que, como o pentester, a equipe de pentest em geral, gasta grande parte ali do tempo em reconhecimento, está sempre em reconhecimento, sempre entendendo o ambiente, isso significa que vulnerabilidades internas mais complexas podem não ser alcançadas dentro da janela de teste, entende? Então imagina o seguinte, que você tem dentro da sua infraestrutura uma aplicação interna, que dentro daquela aplicação tem um usuário específico, sei lá, alguém do RH, que tem acesso a uma função específica, que aquela função permite o upload malicioso de arquivo. É muito possível que um pentest black box não chegue naquele nível, você entendeu o que eu quero dizer? Porque ele não conseguiu, às vezes, nem chegar dentro a parte interna da aplicação, entende? Às vezes ele descobriu que existe, mas não conseguiu, então entendeu as limitações? Por que sim, o pentest black box, ele simula muito um ataque real, mas ele também não simula ao mesmo tempo, porque um ataque real ele pode vir de dentro da empresa, né? Com a máquina infectada, com um colaborador ou ex-colaborador mal intencionado e por aí vai, tá? Então, assim, outro ponto importante é que o black box ele avalia de início, pelo menos, o perímetro externo, né? Ele acaba não testando, muitas vezes ele acaba nem testando a parte interna, tá? O que é importante porque é como um atacante faria, claro, tem vários pontos. Pessoal, na prática aqui na Guards, para vocês entenderem, muitas vezes a gente começa com a abordagem black box e depois migra no meio do projeto, onde isso já é conversado, explicado antes, numa reunião, gerenciando o projeto, organizando tudo que a gente pode fazer. Por sinal, você pode clicar por aí nos links e agendar uma reunião com a gente, ter um diagnóstico gratuito do seu negócio, para a gente entender o momento, montar uma proposta, enfim. Tudo isso vai ser explicado. Então, assim, a gente pode, no meio do projeto, mudar para um gray box, isso é, com um pouquinho mais de informação e privilégio, para garantir que o período de testes traga o maior retorno possível de segurança para a empresa. Tá? Mas entenda que, em geral, na maior parte das empresas, assim, no cru, no preto e no branco, o pentest black box ele não testa internamente, a não ser que, né, daí já não é black box, tá? A não ser que consiga algum acesso através de alguma falha, tá? Outro ponto é que, por não ter acesso, por exemplo, ao código-fonte, que seria um contexto caixa branca, white box, a equipe de pentest pode não encontrar falhas, sei lá, de lógica de negócio, que só são visíveis com uma análise profunda da aplicação. Sabe, existem falhas que, cara, só quem vai conseguir identificar, saber que existe, é quem desenvolveu o código ou quem teve acesso ao código, tá bom? Isso também é um cenário real de teste, né? Às vezes a gente pensa que o atacante vem só de fora, mas e se o atacante for um ex-desenvolvedor da sua aplicação, né? Então, assim, resumo da ópera. Quando que faz sentido fazer um pentest black box? Tá? Na prática, pessoal. Deixa eu responder na prática. Assim, olha, na minha visão, quando eu vou falar no cenário que mais acontece, tá? Uma empresa de SaaS, tá? Você tem um SaaS, ok.
Dois pontos principais. O seu SaaS, ele permite que eu crie a minha conta, já consiga acessar as informações internas, consiga ter uma boa superfície de ataque sem precisar da sua aprovação? Se sim, pode fazer sentido sim um black box. Agora, se a sua aplicação é daquelas que eu preciso que você crie uma conta para mim, que você faça tudo, e isso não seria um contexto de um black box, cara, não faz sentido, tá? É legal fazer? É, mas não é melhor do que você fazer um gray box onde a pessoa já começa com acesso interno, com algumas informações e credenciais, porque a maior parte da interação do seu sistema, ou seja, da superfície de ataque que pode resultar em falhas, está interna e eu não consigo ter acesso àquilo no contexto de que o escopo é o seu SaaS, entende? Diferente do contexto totalmente, que acontece muito, que é uma empresa, putz, eu tenho um parque fabril, eu tenho uma infraestrutura que minha operação é física, digamos assim, uma fábrica, uma indústria, né? Eu quero saber o quanto eles conseguem chegar nos meus servidores, o que eles conseguem descobrir de informações, porque a maior parte dos ataques podem vir de forma externa, tá? Então, assim, esse contexto também faz muito sentido. Faz sentido, em geral, quando você quer ter uma revisão realista da exposição externa da sua empresa. E quando isso faz sentido você pagar por isso, entendeu? Você quer entender se o seu perímetro está robusto, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Você precisa ter esse mapeamento do que pode ser descoberto, do que pode ser feito sem informação nenhuma, tá? E se a sua empresa pode pagar por isso, tá? Num contexto onde muitas vezes, às vezes você já fez um pentest gray box, já fez vários testes e agora você quer ter uma visão imparcial, totalmente externa do negócio, tá? São vários contextos, são várias outras situações que podem acontecer e eu poderia explicar com prazer. A gente pode marcar uma reunião, você encontra o link aí, manda uma mensagem pra gente, a gente agenda uma reunião e conversa melhor, explica tudo isso e vê se faz sentido para o contexto atual do seu negócio. Mas, em geral, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha esclarecido esses pontos sobre o Pentest Black Box. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. A gente pode até gravar um vídeo em cima da sua dúvida, tá? Seria um prazer. Bom, mas no mais, te vejo no próximo vídeo. Até mais.